Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou responder uma tag que eu vi no canal da Katie, do Books and Things. É uma tag original em inglês, que na verdade não é da Katie, é do canal Spread Book Joy, da Jacqueline. Eu vou deixar o link tanto do vídeo da Katie quanto do vídeo da tag original na descrição, tá bom? E é uma tag bem curtinha, são 4 perguntinhas sobre a minha evolução como leitora, né? Como que as minhas leituras foram mudando ao longo do tempo, a forma como eu leio, o tempo que eu leio, quando eu leio, etc. Faz bastante tempo que eu não respondo nenhuma tag aqui no canal, então eu achei bacana trazer essa tag aqui pra vocês. Então, a primeira pergunta da tag é: como o seu gosto para livros evoluiu? Essa pergunta eu acho muito interessante porque me fez realmente pensar assim, como que o meu gosto literário foi mudando ao longo do tempo, né? Eu acho que eu comentei com vocês no vídeo sobre como eu virei leitora, eu vou deixar linkado em algum momento, em algum lugar aqui, acho que nos cards ou na descrição, mas eu vou meio que repetir algumas coisas que eu falei naquele vídeo, né, com alguns acréscimos, né? Mas é interessante porque eu, como acho que a maioria dos leitores que leem há muitos anos, né, que leem desde criança, ou então começaram a ler desde adolescente, eu já lia alguns clássicos quando eu era adolescente, né, eu cheguei a ler algumas peças de Shakespeare, cheguei a ler Jane Austen, cheguei a ler O Monstro dos Vivantes, por exemplo, também, as irmãs Brontë, mas a maior parte das minhas leituras de quando eu era mais nova eram livros para jovens leitores, né, Percy Jackson, Harry Potter, alguns livros Young Adults também. Eu não vou lembrar de cabeça agora quais que eu li, mas eu lembro que eu lia bastante Young Adults também. Hoje em dia eu não leio mais, né? Não é mais um gênero literário que me atrai tanto, apesar de que de vez em quando assim, eu gosto até de ver algumas novidades, né? De como é que tá, né, esse meio. Por conta disso, eu até sigo alguns canais de booktubers que gostam ainda de Young Adults, que leem Young Adults com frequência, mas agora tem o tal do New Adult, enfim, tá uma coisa meio misturada hoje em dia, né? Não dá pra saber quando é realmente um Young Adult ou um New Adult, né? Deu uma misturada os dois gêneros aí que surgiu. Eu também lia bastante fantasia, mas conforme eu fui crescendo, assim, eu fui ficando mais velha, eu acho que principalmente na época da faculdade, assim, né? Quando eu entrei na faculdade, o meu gosto literário foi mudando. Eu fui passando a ler mais livros clássicos mesmo, né? Então, eu comecei a trabalhar, então eu pude comprar os meus livros, né? Porque até então eu comprava do dinheiro que sobrava, ou então eu pegava emprestado da biblioteca, ou de amigos, né? Mas acho que eu diria que o que me deu realmente um pontapé de ler mais clássicos foi depois que eu fiz uma releitura de O Senhor dos Anéis. Olha que interessante, O Senhor dos Anéis é um livro de fantasia, mas é considerado um clássico da fantasia, né? Eu acho que depois que eu comecei, que eu fiz essa releitura de O Senhor dos Anéis, eu quis mergulhar mais em autores, né, que já são considerados autores clássicos, né, autores que já não estão mais conosco. Que é bacana a gente perceber às vezes muitos paralelos entre algumas histórias clássicas e algumas histórias de hoje, né. Mas enfim, eu acho que foi uma coisa natural, foi uma evolução natural do tempo, da idade, da maturidade também que vem chegando. Então, não que eu não goste, às vezes, de ler um livro mais leve, de ler um infanto-juvenil, por exemplo. Eu estou lendo mesmo agora o Percy Jackson, né? Estou fazendo aí uma releitura de Percy Jackson aqui no canal, né? Muito em breve, eu acho que quando esse vídeo saiu, o vídeo de Percy Jackson ainda não saiu, né? Da Batalha do Labirinto. Mas já tem 3 vídeos sobre Percy Jackson aqui no canal. Eu sempre gosto de reler algumas histórias, conhecer alguns chick-licks também. Eu não era chegada em chick-lit, mas agora, de vez em quando, me dá uma vontade de ler um romance mais levinho. Acho que foi uma evolução natural mesmo. Eu comecei com clássicos, depois eu fui pro infanto juvenil e depois eu voltei pros clássicos de novo e tô nos clássicos até agora. O canal realmente é mais de clássicos mesmo, apesar de vez em quando eu leio um outro autor contemporâneo, mas a maioria realmente são clássicos, né? A próxima pergunta é: como o formato de leitura mudou pra você? Mudou muito, assim. Eu dei uma aventurada em audiobooks, né, nos últimos anos. Eu tentei, assim, alguns livros eu escutei pelo audiobook, assim, mas não são todos os livros que dá pra ouvir pelo audiobook, ainda mais em inglês, né, que eu era assinante do Audible, mas esse ano eu dei uma pausa na minha assinatura, né, porque eu não tava ouvindo audiobooks, não fazia sentido pagar uma coisa que eu não tava usando. Como que o audiobook pra mim funcionava? Eram mais livros que, assim, eu quero ler, mas não é, assim, prioridade, não é um livro que eu tenho, meu Deus, eu quero comprar, etc. Então eu colocava
para ouvir, né, pelo Audible. E também eu passei a usar muito mais o Kindle do que antes, né? Eu sempre usei o Kindle, eu acho que eu comecei a usar o Kindle desde 2015, quando eu comprei o meu primeiro Kindle, né? Eu troquei de Kindle, acho que foi em 2020, pelo novo Paperwhite, 2020 ou 2021. Mas eu sempre gostei de usar bastante o Kindle, principalmente quando eu vou sair, quando eu vou viajar, eu vou passar muito tempo fora de casa, né? Então eu sempre gosto de levar o Kindle na bolsa. Mas ultimamente, de um ano pra cá, eu passei a usar mais ainda o Kindle, né? Eu diria que na maior parte do tempo eu leio 50% no Kindle, 50% no livro físico. E muitos livros físicos eu gosto de ler no Kindle, justamente pela facilidade, né, do Kindle, né, pela praticidade do Kindle, e por conta da luz, e por conta eu já comentei aqui no canal também, por conta da luz, por conta de ser leve, por conta de eu conseguir ler de luzes apagadas, ou por conta da minha vista também, dar uma relaxada na vista, não deixa a minha vista cansada por conta da luz que emana do Kindle, né? Então, diferente do papel, né, que a gente vai lendo depois de chegamos certas horas do dia, assim, principalmente à noite, pra você aí que tem miopia, astigmatismo, você sabe disso, né? Vai chegando um certo horário que vai ficando cada vez mais difícil você ler um livro em papel, né? Porque a vista vai cansando, vai lacrimejando, vai tudo aquelas coisas, né? Então o Kindle, ele realmente pra mim é essencial hoje. Eu não conseguiria ler mais do que eu leio hoje sem o Kindle. Então muitos livros que eu estava lendo, calhamaços mesmo, eu dei boas adiantadas até cheguei a finalizar pelo Kindle. O A Pequena Dorothy foi um caso desses. Eu tinha o físico, né? O livro físico em português, mas eu, assim, por conta da correria do tempo, tava difícil eu ler pelo físico, né? Então eu acabei optando em ler em boa parte do livro em inglês, no original, pelo Kindle. Então eu consegui adiantar bastante a leitura da Pequena Dorothy pelo Kindle mesmo e finalizei ali, li os últimos capítulos do livro no livro físico mesmo. Então eu acho que sem o Kindle hoje ia ser muito difícil terminar as minhas leituras, muito difícil mesmo, porque o Kindle pra mim é essencial mesmo. Eu também gosto de livros físicos, né? Obviamente, né? A quantidade que eu tenho aqui. Mas eu até comentei com vocês quando eu fiz um vídeo sobre formato de leitura, né? Que eu não sou assim tão fã de livros capa dura, né? Eu prefiro livros de capa mole, né? A famosa brochura. Porque eu acho mais fácil de manusear, mais fácil de carregar, mais fácil de guardar também do que o de capa dura. Mas isso aí é só um gosto pessoal mesmo que eu tenho, tá? E aí, então, a terceira pergunta, que na verdade são 3 perguntas em uma única pergunta só. Eu vou começar pela primeira. Você lê mais ou menos do que antes? Olha, é difícil dizer com sinceridade pra vocês se eu tô lendo mais hoje do que eu li antigamente. Eu acho que não. Eu acho que antigamente eu lia mais porque eu tinha mais tempo livre, né? Então eu não trabalhava, eu só estudava, né? Eu acho que depois que eu passei a trabalhar, eu acho que meu tempo deu uma diminuída grande, porque eu lembro que quando eu só estudava, né, dava pra eu ler no intervalo, entre as aulas, eu tinha mais tempo também pra ler em casa, né, então não tinha assim tanta responsabilidade como eu tenho hoje, né, apesar de que tem épocas e épocas. Eu acho que a minha quantidade, meu tempo de leitura, assim, quantidade de tempo de leitura, ele vai variando ao longo do tempo. Há épocas que eu leio bastante, por exemplo, os meses que eu mais leio são os meses de julho, por conta do Jane Austen Júlia, e outubro, por conta do Victober, né? Então, realmente são os meses que, como são maratonas, né? Então, eu dou aquele gás, assim, em leituras que eu tava em andamento, que eu preciso terminar, né? Tanto pra gravar vídeo pra vocês, quanto pra poder participar do desafio, etc. Mas eu acho que, tirando essas temporadas de altas leituras, final de ano também eu leio bastante, tirando essas temporadas, esses picos, né, de muitas leituras, eu acho que hoje em dia eu leio um pouquinho menos do que eu lia antes, né? Antigamente, até porque antigamente também, como eu falei, por eu ler livros mais juvenis, né, a maior parte do tempo, são livros de leitura mais rápida mesmo, né? Dá pra você ler tranquilo, 2, 3 dias, você termina. Um Ladrão de Raios da vida aí, qualquer livro do Rick Riordan, apesar do tamanho, mas são leituras muito, muito leves. Eu leio muito calhamaço, então eu leio muitos clássicos, calhamaço, livros em inglês. Então esses livros não são leituras rápidas, não são leituras que dá pra fazer uma semana, né? Óbvio que há clássicos, né, que dá pra ler uma semana, né, aqueles mais curtinhos, né? Mas até esses que são mais curtinhos, apesar de dar pra gente ler em final de semana, uma semana, muitas vezes
vai exigir de você uma releitura futuramente, vai exigir de você que você dá uma pausa na leitura e dá aquela digerida na leitura, como por exemplo o livro do Tolstói, né, A Morte de Ivan Ilitch. É um livro curto, é um livro de 100 páginas, eu acho, mas assim, gente, não é um livro fácil de digerir. Apesar de ser uma leitura curta, uma novela curta, não é um livro fácil de engolir, assim, principalmente a última página, os últimos momentos ali do livro. Quem leu sabe, não vou dar spoiler aqui, mas é pesado. Então, depende muito da história, depende muito do livro hoje. Tem livros que eu leio rápido, tem livros que eu leio mais devagar, então hoje em dia tá meio assim, por conta dessa questão, né, de eu ler mais calhamaços também, e calhamaços também não ser uma leitura rápida, então eu diria que eu tô lendo mais devagar, né, tô lendo bem menos do que antigamente, mas eu acho que tô fazendo leituras melhores, no sentido de que a minha leitura está com mais qualidade, né, então eu tô lendo com mais cuidado, mais devagar, sem pressa de terminar. O Conde de Monte Cristo é um exemplo disso mesmo, gente, zero pressa de terminar. Eu tô lendo aí a história de Simba o Marujo para poder continuar a história do Conde, das Mil e Uma Noites, né, no caso. Então, assim, sem pressa, sem correria, não estou competindo com ninguém, né? A gente às vezes que tem canal no YouTube, ou então uma página lá na outra rede, né, do Instagram, a gente parece que a gente sente, parece que tá correndo quanto tempo para poder gravar vídeo e poder postar conteúdo, e aí muitas vezes isso fica em detrimento das leituras. Então não é isso que eu quero pra mim, né? As minhas leituras são prioridades, até mais do que o canal em si, né? Eu adoro o canal, mas eu prefiro demorar para postar um vídeo no canal e postar um vídeo bom, com uma leitura de um livro que eu fiz uma leitura bem feita, do que necessariamente correr com a leitura só para poder gravar vídeo e fazer uma leitura mal feita, né? Então, é uma coisa que eu vim refletindo muito a respeito disso, né? E isso vai encaixar na próxima pergunta também, na última pergunta, né? Sobre o Booktube, né? Quando você lê? À noite. À noite é, assim, o melhor horário pra mim, é que tá silêncio, que eu tô tranquila, eu sei que eu não tenho nada mais pra resolver, nada mais pra fazer. De vez em quando, às vezes eu leio à tarde, assim, no final de semana, ou feriado, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo no feriado de carnaval, então, quando assim eu tô tranquila em casa, eu leio também à tarde, mas normalmente as leituras que eu faço, assim, mais pesada é à noite mesmo. Noite, madrugada. Madrugada nem tanto, mas antigamente eu lia bastante madrugada também. E aí, a próxima pergunta é: como que o Booktube mudou você como leitor? Ou leitora, no caso, né? Como eu vinha falando, realmente mudou, assim, a questão de autores que eu conheci. Conheci muitos autores, muitos livros depois que eu passei, não só a ter canal, mas também acompanhar outros canais, né, que eu gosto de assistir, tanto aqui no canais aqui do Brasil, como canais também lá fora, né, de outros países, de outros leitores, né, de outros países. A minha lista de leitura só aumenta, né, depois de ver o vídeo de pessoa XY, né, no Booktube, então a minha lista vai aumentando. E muitos livros que eu fui incluindo aí nas minhas leituras ao longo do tempo, nos últimos 2 anos principalmente, foram de recomendações que eu vi aqui no Booktube, né, de canais que eu assisto que fizeram resenha, ou então colocaram em listas, ou fizeram um vlog de leitura, né, e eu acabei me interessando mesmo. E aí, continua também aquela questão de que eu falei pra vocês da frequência, né, aqui do canal por conta das leituras, né. E aí encaixa, né, com o que eu falei sobre aquela questão de frequência do canal, né, quanto que o canal é principalmente de livros, né, mas eu também gosto às vezes de postar uma tag, postar um vlog aleatório, né, fazendo uma leitura e etc. E aquilo que eu falei, né, que eu não gosto de correr com a leitura pra simplesmente postar vídeo no YouTube. Obviamente que se você trabalha, quem trabalha com isso, né, se é um Booktube que trabalha, faz todo sentido, tá, gente? Então, mas não é meu caso, né, o canal não é o meu trabalho, né, eu não vivo do canal, né, mas quando é um caso de um Booktuber que vive do canal, né, que é a sua principal fonte de renda, etc., é compreensível, tá? Não estou criticando esses Booktubers, tá? Porque eles precisam fazer isso porque eles têm contrato, ou então eles fecharam um contrato com uma editora, que eles têm que ler o livro até tal data, porque eles têm que entregar aquele vídeo, etc. Gente, isso aí é outros 500, é outra história, tá? Eu falo de nós, leitores mais comuns, assim, que a gente tem canal por hobby, ou então tem uma página no Instagram por puro hobby, ou no TikTok também, tem um BookTok agora também. A gente que faz por hobby, eu não acho que a gente precisa, né, ficar se matando aí pra
simplesmente terminar de ler um livro rápido só pra poder postar um vídeo rápido e fazer aquela coisa meio fast food, sabe? Né? Então, nesses casos, na minha opinião, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. E é uma coisa que eu tô aplicando na minha vida, mas se você faz isso, você que assiste faz isso, não se importa, aí tudo bem, aí fica, né, a seu critério, tá? Mas é o que... É uma coisa, é um conflito que eu tenho muito forte, desde quando eu criei o canal, né? É um desabafo que eu tô fazendo com vocês também, né? Desse conflito interno que a gente tem, às vezes, dessa correria pra criar conteúdo, né? Principalmente nós que temos o canal por puro hobby, né? Por puro divertimento. Mas é isso, eu acho que o Booktuber e o Bookstagram também, os dois, assim, abriram portas para muitos autores, editoras que eu não conhecia, livros que eu nunca conheci, muitos clássicos eu conheci pelo Booktube, por exemplo, o Anthony Trollope, né? Eu conheci assistindo os vídeos do canal da Katie, né? Que ela sempre fazia vídeos sobre o Anthony Trollope, ou seja no Booktuber, seja em listas, seja em resenhas, né? Então, Thomas Hardy também eu conheci pelo Instagram, né? Acompanhando outras páginas de livros. Muitos autores mesmo que eu passei a conhecer e passei a gostar por conta desse meu contato com os leitores pelo Booktube e Bookstagram. Então eu acho que enriqueceu mais. Eu acho que muitos autores que hoje que eu gosto, eu não teria conhecido se não fosse pelo Booktube. Bom, gente, é isso. Foi uma tag rápida. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais.